Alô a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que nós vamos abordar faz parte do tema sobre distúrbio do volume de líquido. O conteúdo específico da nossa aula de hoje é sobre os cuidados de enfermagem quando o paciente apresenta hipovolemia. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, convido a você se inscrever, dar um like e ativar o sino. Os cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que ter com o paciente que apresenta hipovolemia, um dos primeiros cuidados é que o enfermeiro ou a enfermeira devem monitorar e medir o balanço hídrico de 8 em 8 horas ou por vezes a cada hora. A enfermeira ou o enfermeiro vão anotar e calcular esse balanço hídrico. Se o paciente é um paciente grave, periodicamente, pode ser de hora em hora ou a cada 30 minutos, realizar esse balanço hídrico do paciente e avaliar também a resposta desse paciente ao tratamento. E se tiver muito grave, pode ficar assim continuamente realizando aí o balanço hídrico a cada hora desse paciente para monitorar as reações desse paciente na reposição do volume de líquido e também na prevenção da hipovolemia, tá certo? Além disso, num dos cuidados de enfermagem, a equipe de enfermagem pode avaliar, anotar, comunicar se o débito urinário for menor que 30 ml por hora em um adulto ou se esse adulto apresenta urina concentrada. Eu escrevi aqui para vocês para deixar bem claro esse conteúdo aqui de cima. Observe muito bem, nesse caso aqui, os rins tentam conservar os líquidos orgânicos levando a um débito urinário inferior a 30 ml por hora. Em um adulto, que a urina pode vir a acontecer ou ficar uma urina concentrada, isso daí é uma resposta saudável do rins. Então, é muito importante a equipe de enfermagem, o enfermeiro ou a enfermeira, anotar, avaliar e comunicar esse débito urinário quando ele está abaixo de 30 ml por hora. O que está acontecendo aí, pessoal? Quando o paciente ele tem uma hipovolemia, diminuição do volume de líquido intravascular dentro do organismo, o rins lança a mão aí de conservar mais esse líquido dentro do organismo. Consequentemente, vai diminuir o débito urinário. Se diminui o débito urinário, é por causa que o rins diminuiu o filtrado glomerular, tá certo? Então ficou bem claro aqui para vocês. Qualquer coisa, alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Olha, não entendi essa parte, pode repetir para mim. Em algum momento aqui a gente pode gravar um vídeo e responder algumas perguntas para vocês. Outro cuidado de enfermagem que devemos ficar bastante atento é que devemos realizar, anotar e monitorar o peso corporal diário do paciente. Uma vez que o paciente perdeu, vamos lá, um exemplo para vocês, perdeu 1 litro, esse 1 litro equivale a 1 quilo, ou seja, se você está acompanhando, realizando, anotando e monitorando esse paciente, você vai perceber que o paciente está perdendo líquido, ou seja, está perdendo volume, tá certo? Então devemos realizar, anotar e monitorar assim o peso corporal diário desse paciente ou desse cliente. Monitorar também os sinais vitais rigorosamente, usar o aparelho adequado, como se fosse o aparelho de pressão adequada para monitorar a pressão do paciente, como no caso, monitorar a pressão do paciente se é uma rotina da clínica ou do hospital, ou se é um paciente grave que tem que monitorar a cada 30 minutos, a cada 1 hora, então você tem que obedecer esse monitoramento. Esses sinais vitais que são muito importantes, por exemplo, a pressão arterial do paciente, quando o paciente tem uma hipovolemia, você tem que monitorar continuamente, principalmente quando está também repondo esse líquido. Uma pressão arterial que está baixa em consequência da hipovolemia, uma vez que inicia a infusão de eletrólitos isotônicos, pode vir a acontecer o que? Uma expansão, tá certo? E consequentemente essa pressão começar a aumentar gradativamente até atingir os valores normais. Monitorar também a temperatura do paciente, a frequência cardíaca num paciente que tem hipovolemia, uma frequência cardíaca muito acelerada, um pulso muito acelerado. Então, quando estabiliza esse volume de líquido no organismo, essa frequência cardíaca vai atingir valores normais também. Além disso, nós como enfermeiro, equipe de enfermagem, devemos monitorar a regularidade e o turgor cutâneo.
turgor cutâneo que devemos monitorar continuamente, porque é sinais de que o paciente está apresentando também uma hipovolemia. Monitorar também a concentração da urina, se a urina não está ficando muito concentrada, e realizar um balanço hídrico adequado e observar também o aspecto da urina, o volume da urina. O aspecto da urina, quando está ficando muito concentrado, fica o amarelo mais concentrado e diminui esse volume simultaneamente, tá certo? Então, monitorar a concentração da urina é fundamental para a equipe de enfermagem, uma equipe bem treinada que monitora isso daí, vai evitar problemas para o paciente e vai corrigir ao mesmo tempo. E a equipe toda, não só a de enfermagem, mas também a equipe médica, ela vai ter dados suficientes para intervir, para prescrever, tá certo? Então é uma equipe multiprofissional ali que está trabalhando em prol do paciente. Além disso, a equipe de enfermagem também tem que monitorar a perfusão periférica do paciente. Um paciente que tem uma perfusão periférica fria, pegajosa, é uma perfusão periférica onde está diminuído a perfusão ali naquela região. Por que está diminuído? Porque está acontecendo uma vasoconstrição em consequência da hipovolemia. Uma vez que aumenta o volume nesse organismo, a vasoconstrição, que é o mecanismo de ação, vai deixar de existir e a temperatura no corpo, naquela região, não vai ficar mais pegajosa e nem fria, tá certo? Então, monitorar de uma maneira adequada. O enfermeiro, numa enfermaria, um enfermeiro experiente, ao tocar no paciente, no braço do paciente, vai perceber se essa pele é fria, pegajosa, se tem ali algum problema que está relacionado à hipovolemia, tá certo, pessoal? Então, muito importante esse cuidado de enfermagem que eu estou falando para vocês. É uma das maneiras que nós, da equipe de enfermagem, temos que agir de uma maneira correta em prol do paciente. Então, monitorar também a função mental do paciente. Quando o paciente está apresentando hipovolemia, a função mental do paciente está diminuída. Por quê? Está acontecendo uma diminuição da perfusão a nível do cérebro, tá certo? Então, o paciente pode vir apresentar uma perturbação mental naquele momento. Se necessário, monitorar também a pressão venosa central, só se necessário, tá certo? Então, além disso, administrar líquidos por via oral, por via parenteral ou enteral. Se você vai administrar líquido por via parenteral ou enteral, em casos um pouco mais graves, agudos, tá certo? Ou se o paciente tem um déficit de líquido e não pode assim ser corrigido por via oral. Em uma situação grave, aguda, você não vai administrar líquido por via oral, você vai administrar líquido por via intravenosa ou endovenosa, tá certo? Para repor esse líquido de uma maneira mais rápida possível e corrigir a hipovolemia. Então, pessoal, ficamos por aqui sobre os cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está apresentando hipovolemia. E se você está chegando agora no nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dê um like, compartilhe nosso vídeo na rede social. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.